Brasil, segundo dados estatísticos publicados nos veículos de comunicação, a maioria das empresas é familiar. Mas quando o assunto é sobre sucessão dos negócios, nem todas as empresas constituídas pelos pais, ainda que tenham sido prósperas no início, conseguem resistir à segunda ou terceira geração de herdeiros. De um lado, o patrimônio familiar é composto pelo negócio. Do outro estão os bens particulares da família. E é exatamente neste ponto que está o maior perigo. Quando é necessário sabedoria para administrar as finanças dos dois lados. Mas também, na maioria dos casos, o fracasso se deve pela ausência de um planejamento para manter as conquistas. Ou seja, sem direção, o futuro é incerto. Não importa o tamanho ou o valor do patrimônio, mas sim o que ele representa. Se um único bem é tudo que uma família possui, justifica haver planejamento e preservação do mesmo. Mas sem direção, tudo se acaba, literalmente, como em um ditado popular: pai rico, filho nobre e neto pobre. Qual legado você pretende deixar? No programa, você vai conhecer uma direção capaz de estruturar, estabelecer e prosperar o seu patrimônio, independentemente da expectativa ou do andamento em que ele se encontra. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Nós estamos juntos a partir de agora e com certeza não é por acaso que você acompanha a nossa programação. Você viu essa matéria aí da desestrutura econômica numa família. E como está a sua família em termos financeiros, profissionais? Como é que está a sua vida? Quem sabe este ano de 2025 tem sido um ano trágico, perdas, problemas, as más notícias têm cercado a sua vida. Mas eu vou mostrar para você durante o programa que você pode vencer essa situação, que você pode sair dessa situação. E a nossa central de atendimento espiritual, a partir de agora, já está à sua disposição pelo 48 3216 6162 e também o 11 3573 3500, tá certo? O site na internet é o pastoronline.com, é a nossa plataforma na internet que você pode agora interagir conosco, pedir ajuda, orientação espiritual à luz da palavra de Deus. Nós vamos agora acompanhar essa entrevista, a repórter Sidneia, ela conversou com o Tomás. Você vai entender o antes e o depois na vida do Tomás, quando ele fez um pacto com Deus no Congresso da Prosperidade, na Universal, às segundas-feiras. Autônomos, empreendedores, comerciantes e empresários. Não é fácil administrar o próprio negócio. Muitos, para honrar os compromissos, ficam com zero de prolabore. O Tomás chegou ao ponto em que mal sobrava para alimentar a família. Olá, seja bem-vindo. Conta para nós a sua história. Eu tenho um comércio, mas esse comércio não progredia. Basicamente, era o comércio para se manter vivo, para manter a alimentação da casa tudinho, mas não havia uma prosperidade, e sim uma sobrevivência. Qual foi o seu pior momento nesse impasse de trabalhar pela subsistência? Como a gente trabalhava basicamente pela alimentação, então às vezes tinha período, como final de ano, a gente trabalhava com órgãos públicos e que ainda parava a licitação. Então, basicamente, nesse período de final de ano, a gente começava a ter dívida. Além de, basicamente, ter o comércio que era para sobrevivência, final de ano, devido ao Estado entrar de recesso, a gente ficava com esse período sem vendas. Então, já começava o ano devendo a fornecedores, devendo a manutenção da empresa. Era uma situação meia apertada. O que você fez para reverter essa situação? Depois que eu comecei a vir participar da aliança com Deus, Deus começou a abençoar. Me deu nova perspectiva, comecei a sair daquela clientela de órgão público para começar com privado. E começou a ser abençoado o meu comércio. Foi aí que começou a vir uma diferença na minha vida e Deus foi dando mais direções na minha vida. O prédio que a gente estava se tornou pequeno, a gente já teve que ir para um prédio maior. O maquinário que a gente tinha, Deus já deu a visão que a gente precisava de mais maquinário para poder absorver a nova clientela que ele ia enviar, e assim fizemos. E Deus tem honrado a cada dia. Hoje você não depende das circunstâncias para ter resultados nos negócios. Hoje, graças a Deus, no nosso comércio, de acordo com as direções que nós absorvemos aqui na corrente, estamos num prédio próprio.
na avenida principal, numa das principais aqui de Natal. O prédio é 2 vezes maior do que o que tínhamos anteriormente. Deus tem abençoado uma carteira de clientes nossos, que sempre está chegando novos clientes. E o principal de tudo, a paz espiritual. Deus tem abençoado a minha esposa que trabalha junto comigo. O Espírito Santo está sempre à frente de nossas vidas. Então, às vezes vem certas situações querendo constranger, querendo ameaçar, mas unimos em oração e Deus tem tomado a frente e tudo tem dado certo. Tomás, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelas suas conquistas. Bom, agradeço pela oportunidade de estar aqui contando meu testemunho e que outras pessoas que passaram pela minha situação que eu passei possam vir também receber a direção de Deus para mudar de vida. Isso mesmo, o convite está feito. Agora só depende de você. Estabeleça uma aliança com Deus. Veja e prove também desse poder. Voltamos com o senhor aí no estúdio. De fato, obrigado aí a repórter Sidney, obrigado aí ao Tomás. E você vê o antes e o depois do pacto com Deus. Segunda-feira agora, dia 9 de junho, nós teremos uma segunda-feira muito especial. Será a segunda-feira das boas notícias. E teremos uma bênção para todos os que pagam aluguel. Você que precisa de boas notícias, chega de notícias de perda, de dívidas, de fracassos, contratos não fechados. Você que precisa de boas novas, boas notícias, esteja com a gente nesta segunda-feira no Congresso da Prosperidade com Deus em 6 horários. 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e 19h30. Na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, tá certo? Você é o nosso convidado todo especial. Será uma segunda-feira imperdível. Os 2 horários principais, 18 horas e 19h30, você então deve estar conosco. O Bispo Jean Paulo estará nestes 2 horários, nesta segunda-feira, clamando por você. Mas você tem a opção de todo dia. Para mais endereços, universal.org/localizar. Você é o nosso convidado para esta segunda e coloque num papel as lutas, os problemas que você vem enfrentando. Porque quando clamarmos pelas boas notícias, elas vão acontecer na sua vida. Para atrair clientes, vale tudo. Decorar vitrines, mudar o layout da loja, iluminar produtos e ambientes para dar destaque, contratar locutores, usar o marketing digital, redes sociais, uma variedade de técnicas que vão desde criar experiências agradáveis ao consumidor até promover liquidações para impulsionar as vendas. Mas o público nem sempre é recíproco. Eu amo caroçar, amo ver promoção. Quando a promoção tá ali, meus olhos brilham, mas tem que pensar nas prioridades, né? Então, sim, fica com a vontade, vai, não vai, vai, não vai, mas às vezes não leva por causa das prioridades mesmo. Fatores como crises, mudanças na economia, aumento da concorrência ou a sazonalidade podem afetar no volume das vendas e a queda delas pode impactar diretamente na redução da receita e lucro, acúmulo de estoque, desânimo dos colaboradores e demissões em massa. Quando as vendas não acontecem, a gente tem um grande problema que assim, afeta fluxo de caixa, afeta folha de pagamento, a gente continua tendo que pagar todos os tributos e isso, assim, acaba que a gente às vezes tem que dispensar pessoas, o quadro fica incompleto também. Basicamente é isso que afeta assim para nós. O foco é realmente comissões, bater as metas, né? E é muito frustrante quando você finaliza o mês e você fez aquele sacrifício todo de sair cedo da sua casa, de você enfrentar um transporte público, né? E eu moro longe, eu moro em Ribeirão Pires. E então, quando chegar no final do mês, você não ter, né, esse dinheiro a mais no seu bolso, realmente vai ser muito frustrante. Atrair clientes para alavancar as vendas é muito importante, mas chamar a atenção de quem realmente resolve é fundamental. Antes do pacto, Denis, como era a sua vida e hoje como está? Uma vida, bispo, totalmente frustrada, sem expectativa nenhuma. Até 5 anos atrás, a nossa visão de vida era uma kitnet e, pela misericórdia de Deus, talvez um carro. Era essa a nossa visão. Então a gente fazendo as correntes, vendo a direção do altar, Deus deu uma direção de abrir um próprio negócio. Um negócio que tinha
a ver com marketing, fazer outras empresas vender mais. Porém, não tinha cliente, não sabíamos nada a respeito da área, realmente um desafio. Mas a gente decidiu se lançar nessa ideia. Então, eu me lembro que o primeiro mês foi muito horrível, visto assim. As pessoas falavam, poxa, será mesmo? Deixou tudo, largou tudo para isso, uma ideia, vocês não têm habilidade. Mas a gente decidiu depender de Deus, fazer um voto com Deus. E depois daquele voto, daquela reunião, a gente saiu da porta da igreja e na rua da igreja mesmo, de um mês que a gente não tinha nada de fechamento, nada de contrato, a gente fechou R$30 mil na rua da igreja. Olha só. Só no boca a boca, oi, tô aqui, eu consigo fazer isso. As pessoas diziam, você faz isso? Dou um jeito. Não sabia fazer, mas estudava, dava um jeito, entregava. Você sabe fazer aquilo outro? Dou um jeito, fica tranquilo, coloca na minha mão que eu dou um jeito. E dava um jeito. E isso começou a crescer de tal ponto que as empresas começaram a vender mais, as empresas começaram a ver frutos desse trabalho, sendo que tanto eu como a minha esposa não tinha capacidade nenhuma, condição, conhecimento nenhum, a tal ponto que hoje a gente é referência, principalmente no mercado de clínicas médicas e odontológicas, por esse método, até a própria plataforma, tanto Meta, Facebook, Google, eles têm um certificado que eles dão para as empresas que têm domínio sobre esse assunto e por incrível que pareça, a gente é uma dessas empresas hoje. Deus deu condição, mesmo a gente não sabendo de nada, não tendo expectativa, não pedindo a Deus, porque nunca foi da nossa missão, vamos ter uma empresa, funcionário, casa, carro. Deus deu a condição da gente comprar o nosso apartamento aonde a gente queria, à vista, carro do ano, assim, uma vida completa. Tanto que as pessoas hoje perguntam como você está, a gente sempre diz, melhor do que eu mereço. Não se apoie na força do braço, no próprio entendimento, habilidades ou condições para vencer. Deus abençoará o seu produto, multiplicará suas vendas e o exaltará em tempo oportuno, para que todos vejam que Ele é contigo. Nesta segunda-feira, agora é você tomar atitude, você vê que Deus tem agido na vida daqueles que fazem pacto com Ele. Segunda-feira agora, 9 de junho, a segunda-feira das boas notícias em 6 horários. Nós aguardamos por você na Catedral da Fé e com certeza Deus vai se manifestar na sua vida. Vamos ter uma bênção para todos os que pagam aluguel. Deus quer abrir portas, que Deus Ele dê a você a conquista do seu imóvel próprio, algo para você poder chamar de seu e sair então da questão do aluguel. Como essas pessoas conquistaram estas vitórias? Nome da senhora? Claudete. E a vitória, dona Claudete, aqui na prosperidade com Deus? No pacto, né, que eu estou fazendo aqui, sendo fiel a Deus no pacto. Deus me honrou, me tirou do aluguel, me deu um apartamento lindo, que eu não pedi nem com piscina, salão de festa, tudo me deu. Pagou aluguel a vida inteira. Sim, eu não e agora aguentava. Deus deu o apartamento. Eu não aguentava mais, eu sempre pedia no pacto, meu Deus, me tira do aluguel, me tira. Todo mês, assim, ia pagar aquele dinheiro, sabe, do aluguel. Aí, assim, uma revoltada, sabe? E aconteceu? Aí, aconteceu. Já tomou posse da chave, já está morando? Já estou morando lá. Graças a Deus. E a lavação também, aqui na General Bittencourt, que Deus também honrou para o meu filho, né? Aonde ele queria mesmo, que ali é ponto mesmo, né? Deus abriu as portas. Ele foi lá, ele falou para mim, mãe, eu queria essa sala aqui. Aí ele foi, ligou pro dono, o dono pediu muito caro. Aí conseguiu, falou, tomou passe, tomou posse. Ele conseguiu e tá assim... Já tá na mão. Já. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Deus abençoe. Qual o nome do senhor? É André. Seu André, vitória aqui no pacto. É o aluguel. Eu saí do aluguel, né? Vim do Nordeste faz 12 anos já e consegui a minha casa própria. Do aluguel para casa própria. Tomou posse. Tomei posse. A muralha que impedia isso caiu por terra. Caiu por terra. Amém. E coisas maiores virão. Bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Cristiano. E o seu? Maria Ângela. A muralha caiu? Caiu, bispo. Qual era a muralha? No início de 2022 a gente chegou aqui em Florianópolis, veio do Rio Grande do Sul, né? Então a gente passou a morar de aluguel. E em setembro de 2023, um pouco mais de um ano e meio depois,
onde a gente estava, a pessoa pediu a casa pra gente. E a gente se viu numa situação difícil, né? Uma muralha que pra gente era intransponível. Deus gerou a revolta dentro da gente. E a gente foi pra cima e disse, não, agora chega. Ninguém mais vai tirar a gente da nossa casa, né? Porque a gente vai atrás do que é nosso. Então a gente, lutando na segunda-feira, Deus deu direção, a gente começou a procurar. E detalhe, bispo, a gente havia muito tempo procurando imóvel. Só que os valores eram muito altos. A gente não conseguia comprar nenhum imóvel, né? E a gente começou a procurar ali naquele momento ali, e Deus deu a direção, mostrou pra gente o imóvel, assim, pra gente. A gente foi olhar e o imóvel era perfeito. Perfeito, estava dentro do nosso orçamento. A gente conseguiu comprar esse imóvel. E detalhe, o imóvel era do jeitinho que a gente queria, onde a gente queria, era no estreito. Perfeito, todo reformado, aquele imóvel. Do jeitinho que a gente queria, assim. A muralha caiu. Caiu. Tomou posse da casa própria. Tomamos posse. Graças a Deus. Deus abençoe vocês bem forte. Qual o nome da senhora? Graça. Dona Graça, qual o resultado, qual o caminho Deus abriu a partir de um pacto com Deus? Bem, pastora, há alguns anos eu cheguei aqui em Florianópolis e comecei a pagar aluguel. Eu gemi aqui pagando aluguel. Eu gemi. Sabe que é Por quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que com uns 8 ou 9 anos. Se bem que eu já pagava, lá em Porto Alegre eu pagava aluguel também. Aí vim para cá para vencer na vida, né? Mas eu vim já para cá com fé, na fé, né? Então, daí comecei a fazer as correntes na igreja, né? Crendo. Às vezes parecia que travava tudo, né, pastor? Eu corria para a igreja e eu fazia propósito, a fogueira santa. Meu pai, não aceito mais pagar aluguel. Será que o senhor não está vendo que eu sou sincera com o senhor? Eu sou fiel nos meus dízimos. Meu dízimo é sagrado para mim. O senhor vai me deixar até quando aqui pagando, dando dinheiro para esses incrédulos? Eu não aguento mais pagar aluguel. Se revoltou? Me revoltei, pastor. Olha, eu sei que foi daqui, foi dali. Deus não me deu uma casa, Ele me deu 2. Ele me deu uma casa de 2 pisos, que eu já entrei na casa ganhando aluguel, tá? Eu já ganhando aluguel. Para quem pagava, a senhora passou a locar sua casa. É inacreditável, nem eu. Olha, eu só acreditava porque eu aprendi com a fé, né? Mas eu fiquei de boca aberta assim, meu Deus, como é que eu vou morar sozinha nessa casa aqui? Aí, pronto, já aluguei para minha irmã e ela já entrou pagando aluguel. E tem mais um detalhe, pastor. A casa já veio mobiliada, com a geladeira toda de alumínio, colchão novo, cama nova, tudo. A casa, só agora eu aumentei a casa, vou fazer 4 kitnets. Era só entrar e morar e... Além disso, a senhora ainda conseguiu ampliar. Sim, senhor. E tem outra coisa, naquela época eu fiz um pacto com Deus, eu disse, Deus, eu quero ganhar pouco, eu quero trabalhar pouco e quero ganhar bem. Hoje eu trabalho pouco e ganho bem. Valeu a pena. Valeu a pena. E vale a pena, bem forte para Jesus, Deus abençoe. As pessoas estão vencendo. Quantos exemplos aí, hein, de pessoas que saíram do aluguel para aquilo que é próprio. Deus também quer abençoar você. Segunda-feira agora, dia 9, a segunda-feira das boas notícias no Congresso da Prosperidade com Deus e a bênção para os que pagam aluguel. Eu tenho certeza que será uma segunda-feira muito especial, especialmente às 18 horas e também às 19h30, os 2 últimos horários de palestra serão os principais. Bispo Jean Paulo estará. E nos demais horários, às 7, 10 e meio-dia e 15 horas, também na Avenida Mauro Ramos, 1310 aqui no centro. E para mais endereços, universal.org/localizar, tá certo? E no dia 16, na outra segunda-feira, nós teremos então a grande segunda-feira da corda. Muitas são as pessoas que têm dito, estou com a corda no pescoço, não é? Então, baseado em frases como estas, nós vamos realizar a segunda-feira da corda, determinar que a sua vida desamarre, que a sua empresa progrida. Você que percebe mãos e pés atados, esteja conosco. Vamos agora a alguns testemunhos de pessoas que chegaram no Congresso desta forma, com a vida amarrada, endividadas, e Deus então quebrou esta corda da amarração e hoje elas estão abençoadas. Seu nome? Marlene. Dona Marlene Vitória aqui no Pacto na Aliança com Deus. A Vitória do Pacto que eu tenho algumas dívidas, né? E eu fiz um pacto com Deus. E estava ficando preocupada porque uma delas estava perto de vencer. E na segunda-feira passada, eu assistindo o culto aqui, e eu digo, meu Deus, eu fiz um pacto contigo. E eu espero que tu me honres, porque amanhã é o dia que eu vou ter que fazer isso. Saudar aquele compromisso. E aí, que eu não sei como. Então, eu sentada ali no banco, eu escrevi
o que eu queria, e me lembrei que na outra segunda-feira anterior, o bispo Jean tinha falado, faça um pacto com Deus, e tudo bem, fui para casa, preocupada, tal, eu digo, mas se eu botei nas tuas mãos, eu fiz um pacto contigo, então tu vai me honrar. E fui dormir. E no outro dia, aconteceu que, quando eu fui olhar no banco, tinha exatamente o valor A senhora precisava. que eu precisava da dívida acreditado na minha conta, que era de uma coisa que estava lá que eu nem me lembrava mais que tinha. E aí quitou aquela situação. Quitei aquela situação, aí vim e agradeci a Deus. De acordo com a tua fé, né? De acordo com a minha fé. A senhora é firme na aliança? Firme na aliança. Quebra não? Não. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe mais. Graças a Deus. Seu nome? Jefferson. E a vitória, seu Jefferson? Então, eu tinha uma dívida de 140 mil, eu estou 4 anos no Congresso, consegui fazer um acordo e paguei essa dívida. 140 mil, chegou com essa dívida aqui. Cheguei. Essa dívida já estava aí por quanto tempo? Estava bastante tempo, é uma dívida na justiça, né? Estava correndo já há quanto tempo? Juros e... 1 ano, 2 anos, quantos anos? Estava uns 10 anos já. 10 anos essa dívida vinha correndo, esse problema chegou a 140 mil. Exatamente, uma bola de neve. E aí veio para o Congresso, recebeu a direção. Consegui a bênção de Deus, fiz um acordo e Deus abençoou, consegui pagar sem parcelamento e sem pegar dinheiro emprestado. Olha só, sem parcelamento e sem tomar emprestado. Isso. Saiu dessa prisão, né? Saí dessa prisão. Valeu a pena? Valeu muito. Graças a Deus. Deus te abençoe bem forte para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Seu nome? Reinaldo. Reinaldo, vitória na aliança com Deus. Pastor, quando eu cheguei eu tinha uma dívida de em torno de 36 mil reais. Né? E eu tinha outras dívidas menores, mas eu estava lutando para pagar. E essa dívida estava mais difícil de pagar. E eu fiz o propósito aqui, a dívida eu paguei por 600 reais. Foi até surpresa para mim, na verdade. Apesar de eu estar na fé, eu recebi uma proposta de 600 reais e quitei a dívida. Assim. São várias bênçãos, né? Ao longo do tempo, que eu já participo bastante tempo do propósito aqui. E Deus só tem me abençoado. Assim, são concurso público que ele me passou. Minha esposa também passou agora no concurso público. Ela está vindo aqui na corrente também. Portas abriram, então. Portas se abrem, pastor. A gente coloca na mão de Deus, a gente ora. Até eu brinco assim... Antigamente eu até tinha dificuldade de atender telefone, né? Porque por causa das dívidas cobrando. Hoje eu não atendo se eu não quiser, não é porque eu tenho dívida com medo. Às vezes eu não atendo porque tem tanta gente ligando, oferecendo alguma coisa, tal, que a gente não quer, e a gente não precisa atender mais, não é que eu atendo porque estou com medo do que vão cobrar, mas porque a gente não quer. Lógico que o mais importante é a paz, né? Porque paz o dinheiro nenhum compra, não importa o quanto que a gente tenha na conta bancária, né? A paz que a gente tem hoje, participando aqui, a certeza que a gente vai vencer, é muito mais do que qualquer bênção. Amém. Financeira. Vale a pena ter aliança com Sim, Deus. senhor. É firme toda segunda? Sim, senhor. Eu e minha esposa. Não faltam? Não, senhor. E Deus tem honrado? Tem honrado. Amém. Graças a Deus. Bem forte para o nosso Deus. Dia 16, então, segunda-feira da corda. Com certeza, toda corda que tem amarrado a sua vida profissional, ela será arrancada, despedaçada em 6 horários, 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. Se organize, inclusive, com clamor pelos inadimplentes. Deus vai abençoar. Avenida Mauro Ramos, 1310, é a Catedral, em todas as Universal, tá bom? E neste dia 15 de junho, atenção, domingo 15 de junho, nós teremos o dia D. Para você que tem um gemido, uma sentença de morte na sua vida, vamos apresentar diante do justo juiz esta sentença, este gemido em qualquer área da sua vida. E com certeza ele vai julgar a sua causa. Se organize, se prepare, especialmente 9h30 da manhã, no dia 15 de junho, como também 7 e 18, horário principal às 9h30, também na Catedral e em todas as Universal, tá certo? Eu termino o programa deixando vocês com esta matéria a esse respeito. Se organize, se programe, o dia D vem aí, dia 15 de junho. Deus abençoe a todos. Tem situações em que chega uma hora que não dá mais para aguentar. Que ou o próximo passo é uma solução definitiva, ou o pior vai acontecer. Se você já chegou ao limite de um problema que não se resolve e a pressão, o medo, a dor te sufocam, a sentença desse problema não precisa ser a sentença final. O poder da sua decisão provoca a decisão de Deus. Dia D. O dia para tomar a decisão de mudar de vida. Domingo, 15 de junho, às 7 horas, 9h30 da manhã e às 18 horas. Em todas as igrejas Universal no mundo.
Acesse universal.org/localizar e encontre a mais próxima.